Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, quero convidar você a visitar com espírito de fé, inspirados pelo Espírito, um texto de São Marcos, onde Jesus envia os 12, 2 a 2, para a missão de fazer o bem, anunciar o reino, ungir os doentes. No coração deste tempo, vamos continuar nossa meditação sobre as bem-aventuranças, ajudados pelo Papa Francisco na sua exortação apostólica Alegrai-vos e exultai. Vale a pena aprender com o Papa sobre a mansidão. Uma igreja em caminho. Vamos, então, conferir a nossa agenda religiosa, litúrgica para estes próximos dias, a fim de que alegremos-nos no Senhor e, na fé, sejamos motivados a uma verdadeira e profunda exultação, uma alegria verdadeira que o Senhor planta em nós. A Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez nos encontramos para partilhar as coisas boas, belas, preciosas da nossa fé. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos penetrar o mistério que Deus revela de si mesmo a partir da Sagrada Escritura. Convido você hoje a visitar comigo um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 7. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 7. Jesus chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Meu irmão, minha irmã, quanta beleza, quanta preciosidade, quanta informação espiritual aqui nestes 7 versículos deste capítulo 6 de São Marcos. E podemos visitar brevemente estes sinais, estas pistas espirituais e pastorais que serão sempre úteis à missão da Igreja. É um texto da primeira hora do cristianismo, mas que ilumina todas as horas do cristianismo. Aqui podemos começar exatamente com a metodologia de Jesus. Jesus chamou os 12 e os enviou 2 a 2. Se fosse eu, se fosse você, com a pressa que nós temos, talvez mandássemos os 12, cada um para um ponto. Já seriam 12 pontos. Jesus não. Jesus chama os 12 e os envia 2 a 2. 6 pontos.
Isso para nos ensinar, irmãos e irmãs, que na evangelização, na pastoral, já há um dado, um sinal bonito de princípio. Qual? A vida comunitária, a vida relacional. Dois estão na base da vida comunitária. Jesus quer que o anúncio do Evangelho nunca esqueça que, de fato, é preciso já sinalizar no anúncio aquilo que somos por natureza, isto é, uma comunidade. 2 a 2. O Papa Francisco nos chama a atenção no Evangelii Gaudium para, digamos assim, a leveza e, ao mesmo tempo, o ritmo mais devagar dos processos para que ninguém fique para trás. A nossa pressa, às vezes, que quer atingir várias coisas, vários pontos, várias pessoas, nos leva, às vezes, a perder este sabor da vida comunitária e relacional que Jesus faz questão de já ensinar aqui. 2 a 2, para que, de fato, já ali aprendamos a viver na fé como comunidade. Sem pressa. É melhor que o nosso campo de missão seja menor e possamos dar no caminho o testemunho da vida comunitária e relacional do que cada um individualmente tomar para si um ponto e ir sozinho. Mas há mais ainda neste belo texto. Naquilo que segue, Jesus recomenda, e aqui está a força do testemunho, que não levem nada para o caminho, a não ser um cajado. Não levem pão, nem sacola, nem dinheiro, calcem sandálias e não levem 2 túnicas. A dimensão testemunhal, a qualidade da presença. Presença modesta, presença simples, presença com o essencial. Marcos tem um traço bonito, e só ele, a não ser um cajado. Os outros dizem para não levar nem cajado. Marcos diz, a não ser um cajado. O que isso pode significar? O cajado, digamos, é um instrumento para quem está no caminho. Para dizer, então, que nós nunca devemos sair do caminho, nunca devemos sair da estrada. Devemos sempre estar, na palavra do Papa, numa atitude de saída. Sempre na rua, sempre no caminho. O cajado é para quem está sempre no caminho, a não ser um cajado. Isto é, não podemos perder de vista a dimensão da estrada, do caminho, onde nós pegamos poeira, sol, chuva, adversidades. O Papa já nos ensina isto. Ele quer uma igreja do caminho, no caminho, que se suja no caminho, melhor assim do que uma igreja limpa porque ficou só para dentro. Este é um segundo ponto importante. O testemunho, que passa exatamente pela modéstia e pela simplicidade no modo de estar presente. Mas tem mais. Um terceiro elemento importante que aparece aqui é exatamente a ideia bonita de que o anúncio, ele é propositivo, ele não é impositivo. Jesus sinaliza que pode haver quem não queira receber, quem não queira ouvir, quem não queira acolher o Evangelho, quem não queira acolher o reino. Aqui também aprendemos que a nossa missão é uma missão propositiva. Anunciamos de modo que o outro creia, mas não impomos ao outro a obrigação e o peso do ato de crer. Isso nos obriga, irmãos, a um anúncio criativo, belo, atraente, apaixonante, de modo que aquele que nos escuta, de fato, queira conhecer aquele que anunciamos, Jesus, ou aquilo que anunciamos, o reino. Mas se trata de propor, não de impor. Mas há ainda um outro dado importante, dentre outros que o Espírito possa sugerir também ao seu coração. E aqui tomemos então já o último versículo destes que lemos hoje.
Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Isto é, a nossa ação evangelizadora precisa exorcizar o mal, nas suas múltiplas formas e faces. O anúncio do reino, o anúncio do evangelho supõe a promoção e o cuidado da vida, supõe o exorcismo daquilo que mata, que estraga, que humilha, que possui para matar. Isto é exatamente expulsar os demônios, que, como vai lembrar o Papa na Gaudete ex exultate, que nós não podemos simplificar demais a experiência do mal, como se ela fosse apenas psicológica. Não, há um mal que nos circunda e que nos cabe, no anúncio do Evangelho, pelo poder de Deus, exorcizar, de modo que as vidas se construam livres para Deus, livres em Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz Jesus no Evangelho de João. Portanto, acompanha também o anúncio do Evangelho do Reino, o exorcismo do mal e daquilo que fere e agride a vida e o ser humano. Por fim, há um elemento aqui que não se pode deixar de comentar. Ungiam com óleo numerosos doentes. Aqui está, digamos, a base evangélica, crística da unção dos enfermos. É neste texto aqui de Marcos que aparece esse mandato de Jesus de ungir os doentes e fazer isso como exatamente o gesto sacramental que põe sobre eles a força de Deus. A carta de São Tiago vai exatamente elaborar melhor, inclusive, o texto litúrgico que nós usamos no sacramento da unção dos enfermos. Ali está um belo texto que foi incluído, inclusive, pelo rito da unção. Mas é também verdade que aqui, já na prática, na vida, na missão de Jesus, já nos encontramos com esta prática da unção dos doentes em nome do Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, quanta coisa boa, quanta coisa bela, e poderíamos ficar numa só se quiséssemos meditar e saborear o texto, fazer leitura orante deste belo texto que nós ouvimos. Permitamos sempre que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, a fim de que, bebendo desta fonte preciosa, possamos aprender sempre de Deus, colocar-nos no caminho, e essa é uma categoria importante para o segundo evangelho, o caminho, colocar-nos no caminho de Jesus e sermos aí, atrás de Jesus, discípulos de Deus. Bebemos da fonte. Pelo fato do Verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia, eu diria, pela porta principal. Quem afirma isso é São João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo. Afirma para nós que, por Jesus ter se feito homem, na condição de homem, tendo um corpo, sendo 100% homem, ele deu sacralidade para o nosso corpo. Ele faz do nosso corpo algo transcendental, que ultrapassa as nossas razões. Esse corpo, então, se torna teologia. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Quer entender mais sobre essa beleza do corpo que Deus nos deu? Venha participar do Decor Minas, 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença de Christopher West, você não pode perder. No coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, quero visitar com você, como temos feito nestes programas e neste bloco,
trechos da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. É um texto em que o Papa fala da santidade, do chamado à santidade no mundo atual. E aqui, exatamente no capítulo 3, à luz do Mestre, o Papa Francisco vai comentando as bem-aventuranças lá do Evangelho de Mateus. E aqui chegamos então a uma outra bem-aventurança que com o Papa nós queremos aprender e aprofundar. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Escreve o Papa. É uma frase forte. Neste mundo que desde o início é um lugar de inimizade, onde se briga por todo lado, onde há ódio em toda parte, onde constantemente classificamos os outros pelas suas ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou de vestir. Em suma, é o reino do orgulho e da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro estilo, a mansidão. É o que ele praticava com os seus discípulos. E contemplamos na sua entrada em Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Aqui nesse número, o Papa, de fato, põe um cenário que marca a história da humanidade desde Caim e Abel. Inimizade, litígios, ódios. E isso tendo como fator motivador o orgulho, a vaidade, a superioridade de uns sobre os outros, a mania de grandeza. E Jesus exatamente vai propor como benditos, como bem-aventurados, como santos, aqueles que estão exatamente do outro lado do perfil, os mansos, os mansos. E Jesus não só dá um comando, mas ele mesmo se mostra manso, se faz manso e nos ensina assim, a partir do seu próprio estilo, nos ensina assim a ser mansos. O Papa continua. Disse Jesus: sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas, quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, a nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas. A nossa medida de mansidão é a de Jesus. Sede meus discípulos,
porque eu sou manso e humilde de coração. O discípulo do Senhor se faz como o seu Senhor. De modo que também, como Jesus, possamos tirar da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso coração, qualquer sentimento que de fato coloque entre mim e os outros alguma situação, alguma reação, algum defeito que possa me colocar exatamente acima do outro, da sua situação, do seu perfil, da sua humanidade. Aqui se trata de nos tratarmos como iguais, iguais até mesmo na possibilidade de errar. Iguais até mesmo no cultivo de fraquezas. É porque somos iguais até aí que nós tínhamos que ser mais mansos uns com os outros. É assim que ensinava Santa Teresinha. Caridade em suportar os defeitos dos outros, em não nos escandalizar com as suas fraquezas, porque nós também, na nossa medida, experimentamos fraquezas e fragilidades que afetam, incomodam, estragam a nossa relação com os outros. Continua ainda o Papa Francisco. A mansidão é uma expressão da pobreza interior, de quem deposita a sua confiança apenas em Deus. De fato, na Bíblia, usa-se muitas vezes a mesma palavra, anauim, para se referir aos pobres e aos mansos. Alguém poderia objetar, mas se eu for assim, manso, pensarão que eu sou insensato, estúpido, frágil. Talvez seja assim, mas deixemos que os outros pensem isso. É melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações. Os mansos possuirão a terra. Isto é, diz o Papa, verão as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas. Deus não mente, Deus não engana nem se engana, como dizia o Concílio Vaticano I. Deus não mente. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. É Deus quem garante aquilo que vem depois da virtude da mansidão. Porque possuirão a terra. Verão as promessas de Deus cumpridas nas suas vidas, ensina o Papa. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, os mansos esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e gozarão de imensa paz. Ao mesmo tempo, o Senhor confia neles, nos mansos. Aqueles por quem eu olho são o pobre, o de espírito abatido, o que treme diante da minha palavra, como ensina o profeta Isaías. Deus ama os mansos, porque os mansos têm Deus como a sua riqueza, o seu refúgio, a sua segurança, a sua certeza. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. O Papa termina: reagir com humilde mansidão. Isto é santidade. Santidade é reagir com mansidão. No mundo marcado pela violência, pela opressão, pelo desrespeito ao outro, os de Deus são mansos. Os mansos criam relações.
Os mansos criam vínculos. Os mansos se ajeitam com simpatia, com cordialidade, com concórdia, no meio dos seus, onde estão outros tantos, nem sempre dotados de boas e grandes virtudes e qualidades, mas os mansos sabem ler o que há de melhor nos outros. Sabem também reconhecer que neles, nos outros, há fraquezas, como também em si mesmos há fraquezas. Por isso olham com amor o outro que, como o próprio manso que olha, esse outro também tem virtudes e defeitos, tem qualidades, tem fraquezas, mas o manso é aquele que sabe olhar com os olhos de Deus. Santidade é humilde mansidão no coração deste tempo. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial. Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados, tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado? Porque nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política. Pode haver diferentes modelos de democracia, porém as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos. No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população, mas nós podemos mudar essa história. Uma igreja em caminho. Agora é hora de nós partilharmos as coisas bonitas, festivas da nossa fé. Vamos conhecer o que temos pela frente, como celebração, como evento, como lugar de encontro entre nós e Deus. Encontro de irmãos e encontro com Deus. O que temos nestes próximos dias? Em primeiro lugar, quero abraçar já agora os crismandos lá da paróquia de Santo Antônio, em Ermida. Vamos nos encontrar neste sábado, dia 14, para a celebração da crisma daqueles irmãos e irmãs lá na paróquia de Santo Antônio, em Ermida. Vamos juntos celebrar a doação, o dom do Espírito Santo àqueles irmãos e irmãs ali naquela comunidade paroquial. Também quero lembrar a todos que neste sábado, dia 14, vai acontecer a nossa missa do SCC, onde vai estar presente ainda o ícone que está percorrendo a nossa diocese em vista do congresso do SCC, que vai acontecer também neste mês de julho. Então, a nossa missa será às 14h30, às 14h30, lá na igreja Nossa Senhora de Lourdes, na paróquia de São José. Lá vamos nos encontrar com os irmãos, com os casais que vivem
e estão no SCC como escola de vida, de amor e de missão, então lá com os casais do SCC nós vamos viver então essa Eucaristia que põe ainda em Deus o encontro que vai acontecer nacional do SCC, do Encontro de Casais com Cristo, neste mês de julho. Também nesse domingo, dia 15, nós vamos nos encontrar lá em Leandro Ferreira, na terra do Padre Libério. Então, nesse domingo, dia 15, haverá lá a nossa celebração às 10 horas, depois da qual vamos em procissão para a reabertura da Capela Túmulo, lá no cemitério onde ficou enterrado o nosso Padre Libério por mais de 30 anos. Então, vamos reabrir, para a visitação pública aquela Capela Túmulo após a celebração das 10 horas lá na igreja de São Sebastião, em Leandro Ferreira. E finalmente quero convidar você para os festejos de Nossa Senhora do Carmo. Temos muitas capelas dedicadas a Nossa Senhora do Carmo. Aqui em Divinópolis nós temos lá a igreja de Nossa Senhora do Carmo, lá no bairro Espírito Santo. E chegou a nós o convite para aquela festa. Então, no dia 16 de julho, segunda-feira, desde as 6 da manhã, haverá lá naquela comunidade celebração da Eucaristia em honra a Nossa Senhora, a Virgem do Carmo, a Virgem do Carmelo. Haverá celebração às 6, às 9, às 11, às 15 e às 19 horas começa a procissão que vai terminar com a missa lá naquela bela igreja do bairro Divino Espírito Santo. É a festa de Nossa Senhora do Carmo. Também a comunidade do Carmelo, as irmãs do Carmelo, estão vivendo esse tempo bonito de novena e também na próxima segunda-feira, dia 16, vão celebrar então a Virgem do Carmelo, aquela que é inspiradora da vida contemplativa no nosso Carmelo. Então também lá à noite, às 19 horas, poderão participar da Eucaristia neste dia bonito, 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. Agradeço a você mais uma vez por ter estado conosco nesse programa Voz da Igreja e vamos juntos, avançando na fé e na missão enviados pelo Senhor ao mundo para anunciá-lo e anunciar o seu reino. Uma igreja em caminho.